Este livro é dividido em 5 partes, então aproveite, relaxe, curte e se inscreva para mais conteúdos inovadores. Prefácio. O que você acredita que tenha atraído para este livro? Por que o motivo você acha que está lendo estas palavras? Que parte do título atraiu sua atenção? Foi a palavra dinheiro? Foi a palavra saúde? Foi a palavra felicidade? Foi a palavra conseguir? Ou talvez foi a lei da atração? Qualquer que seja o motivo que possa ter atraído você para este livro, as informações contidas aqui lhe chegam às mãos como resposta a alguma pergunta que você, de algum modo, tinha em seu interior. Sobre que esse livro trata? Ele ensina que a vida deve ser bem vivida e que o nosso estado de bem-estar é o mais correto e natural. Ele ensina que não importa o quanto a sua vida seja boa atualmente, ela sempre pode melhorar, e que a escolha e o poder de melhorar a sua experiência de vida pode ser controlada por você mesmo. Além disso, ele oferece algumas ferramentas filosóficas, práticas que, quando colocadas em uso consistente, o capacitarão a se permitir uma experiência de riqueza, mais saúde e mais felicidade. Por isso, tudo é seu direito de nascença. Sei do que estou falando, por isso vive acontecendo comigo, à medida que eu me movimento de experiência iluminadora de desejos, de contraste para um novo desejo diferente para depois conseguir rumo a uma nova manifestação. A minha vida como um todo melhora cada vez mais. A vida é boa. Estamos no Réveillon de 2008. Eu começo este prefácio sentado à mesa de jantar de nosso novo refúgio em Del Mar, na Califórnia. Desde que Esther e eu nos casamos, fazemos questão de visitar o Jardim do Éden, sempre que possível. Atualmente, depois de muitos anos vivendo em San Diego, local que apreciamos muito, estamos morando aqui parte do tempo. E como não apreciar tudo isso? Relembro o nosso amigo que nos ajudou a encontrar a prosperidade. Nos lhe dissemos que procurávamos um lugar em Del Mar, onde pudéssemos estacionar o ônibus de 15 metros de comprimento que usávamos para fazer turnês. Lá está o cenário que os arquitetos, os engenheiros, os paisagistas, os carpinteiros, os eletricistas, os bombeiros, os colocadores de telhados, canos e calhas ajudaram a compor. Outras pessoas parecem também gente habilidosa e talentosa, colocadores de piso, estuque, pintores, fabricantes de janelas e portões em ferro batido, e também marceneiros, instaladores de pisos em tábua corrida, portas deslizantes, janelas e portas em arco. Depois vieram os técnicos topo de linha, que instalaram o sistema automático Lurton de iluminação, o sistema de computadores vídeo e áudio integrado no nosso silenciosíssimo sistema de ar-condicionado central e os equipamentos de cozinha e lavanderia da marca Snydale, Miele, Bosch e Viking, e houve aqueles que viriam trazer nossa mobília e viriam de um lado para o outro e tornaram virar enquanto decidíamos como ficaria melhor. Houve aqueles que trabalharam pesado desde o início, cavando as fundações, trazendo os guindastes, os misturadores de cimento, os pedreiros, as pessoas que trabalharam com as plantas e o paisagismo. E houve também as milhares de pessoas que nos deram a mãozinha e ganharam dinheiro com isso, inventando cada um dos milhares de elementos e produtos que foram usados, projetando-os e criando-os, distribuindo-os, puxando há muito tempo que apreciar aqui.
E olhem que essa é apenas a ponta do iceberg, do que temos que apreciar e agradecer. Depois curtimos a descoberta de um novo restaurante favorito, bem como de seus donos e funcionários a poucos minutos daqui, sem falar nos vizinhos ecléticos e fantásticos com um astral muito positivo, que nos deram as boas-vindas e de um jeito que nunca tínhamos recebido. Há muito mais, é claro. Temos uma vista maravilhosa para o sul, com a primitiva reserva Torrey Pines State. Do outro lado, Carmel Valley Creek, com o seu santuário para pássaros, uma lagoa e um espaço que desce até as ondas agitadas e espumadas do oceano no Pacífico, onde ele lambe de forma incansável a praia de Torrey Pines. Sim, a vida é boa. Esther e eu acabamos de voltar de uma caminhada pela praia e estamos nos preparando para jantar e dar os toques finais no livro de Abraham, Dinheiro Atrai Dinheiro. Use a lei da atração para conseguir riqueza, saúde e felicidade. Faz mais de 40 anos que eu era um artista e costumava me apresentar em faculdades por todo o país. Percebi acidentalmente um livro sobre a mesinha de centro num hotel de uma pequena cidade em Montana. Este livro, Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, modificou minhas crenças a respeito de dinheiro de uma forma tão dramática que o uso que eu fiz dos princípios ali apresentados me atraíram um sucesso financeiro que eu nunca imaginaria ser possível. Pensar em ficar rico era uma coisa na qual eu nem tinha nenhum interesse em particular, mas pouco depois de descobrir esse livro, resolvi que queria modificar minha forma de ganhar a vida, aumentando o valor que eu recebia. Por fim, como vemos, a minha atração pelo livro de Napoleão Hill foi uma resposta direta àquilo pelo qual eu vinha pedindo. Poucos dias depois de ver o livro Pense e Enriqueça, naquele motel, eu, em Montana, conheci um homem em um hotel em Minnesota que me ofereceu uma oportunidade profissional que era tão compatível com os ensinamentos de Napoleão Hill que durante nove gratificantes anos eu foquei a atenção em construir aquele negócio. Em 9 anos, o negócio que eu montei cresceu até alcançar o tamanho de uma organização internacional que negociava com muitos milhões de dólares. Nesse espaço de tempo relativamente curto, as minhas finanças aumentaram do ponto em que eu simplesmente conseguia viver de forma digna, e isso era tudo o que eu queria até então. Até alcançar todos os meus objetivos financeiros recém-inspirados, o que eu aprendi com o livro Pense em Riqueza de Napoleão Hill funcionou para mim de forma tão fabulosa que eu comecei a usar esse livro como base para compartilhar o meu sucesso com as pessoas à minha volta. Hoje, em retrospectiva, vejo que, embora os ensinamentos tenham funcionado de forma maravilhosamente boa para mim, só dois dos meus amigos alcançaram o gigantesco sucesso financeiro que eu lhes desejava. Então comecei a buscar outro nível de resposta que pudesse ser mais eficazes para um maior número de pessoas. A partir da minha experiência com o livro Pense em Riqueza, me convenci de que qualquer sucesso era algo que poderia ser aprendido. Não precisamos nascer em uma família que já saiba como ganhar dinheiro. Não precisamos ter um histórico escolar excepcional, nem conhecer pessoas certas, nem morar no país certo, nem ter uma altura específica, ter uma cor, sexo, religião e assim por diante. Simplesmente temos que aprender alguns princípios básicos e, em seguida, colocá-los em prática de forma consistente.
Entretanto, nem todo mundo capta a mesma mensagem a partir das mesmas palavras, nem alcança os mesmos resultados a partir dos mesmos livros. Logo assim que eu comecei a pedir por mais entendimento, o maravilhoso e inspirador livro Ilusões, de Richard Bach, apareceu diante de mim. Embora o livro Ilusões tenha me trazido um dos mais empolgantes dias de revelação da minha vida, além de conceitos que começaram a me abrir a mente para o fenômeno que estava prestes a vivenciar. Ele não continha nenhum princípio adicional específico que eu pudesse utilizar de forma consistente no meu trabalho. A seguinte descoberta acidental de um livro que mostrou valiosíssimo para mim aconteceu quando eu estava simplesmente passando o tempo em uma biblioteca em Phoenix. Não procurava por nada específico, mas reparei em um livro no alto da estante chamado Seth Speaks, de Jane Roberts e Robert F. Butts. Uma entidade tinha ditado uma série de livros através de Jane e eu li todos. Por mais estranha que essa forma de comunicação possa parecer, às muitas pessoas, a própria Esther se sentia um pouco à vontade com isso no início. Eu sempre procurei julgar a árvore pelos frutos, assim olhei além sempre das características estranhas e me foquei no que, para mim, eram os aspectos positivos e práticos do material de Sete. Eu que poderia usar, ajudar a mim e a outras pessoas a melhorar a sua experiência de vida. Sete tinha uma perspectiva a respeito da vida diferente de tudo que eu já tinha ouvido ou expressado. Eu fiquei muito interessado em duas das expressões que ele usava. Você cria a própria realidade e seu ponto de poder é o presente. Embora eu lesse, relisse e nunca compreendesse por completo esses princípios de algum modo, eu sabia que neles havia resposta para as minhas perguntas, porém, como Jane já não estava mais em sua forma física, Seth estava indisponível para mais esclarecimentos. Paralelamente a tudo isso, e por meio de eventos fortunos, muito similares a experiências de Seth e Jane, Esther, a minha esposa, começou a receber o material que agora é conhecido mundialmente como os Ensinamentos de Abraham. Em 1985, quando esse fenômeno começou com Esther, eu me senti que poderia trazer resposta aos meus questionamentos e meus desejos de compreender melhor as leis do universo e como poderíamos, de maneira natural e deliberada, trabalhar em harmonia com essas leis, a fim de cumprir nosso propósito de estar na forma física. Foi assim que, há mais de 20 anos, sentei-me com Esther, munido de um gravador cassete, e pus-me a fazer centenas de perguntas a Abraham, basicamente abrangendo assuntos relacionados com a espiritualidade prática. Depois, à medida que outras pessoas começaram a ouvir sobre Abraham e demonstraram interesse em interagir conosco, escolhemos 20 dessas gravações e as lançamos no formato de um disco que abrangia dois assuntos especiais. E ao longo dessas 2 décadas, milhões de pessoas conheceram os ensinamentos de Abraham através de muitos livros, fitas, CDs, vídeos, DVDs, grupos de estudo e apresentação no rádio e na televisão. Logo, vários outros autores começaram a usar os ensinamentos de Abraham em seus livros em seminários, palestras, estúdios de televisão. Eis que então, há alguns anos, uma produtora australiana de televisão nos procurou pedindo permissão para filmar um documentário sobre o nosso trabalho com Abraham.
Ela e sua equipe de cinegrafistas nos acompanharam em uma das nossas excursões ao Alasca, filmaram a nossa palestra e saíram em busca de outras pessoas que usavam nossos ensinamentos para ajudar a compor o filme. O resto, como dizem, é história. A produtora deu o nome de O Segredo ao seu documentário. O filme falava sobre o princípio básico dos ensinamentos de Abraham, a lei da atração. Em vez de ser exibida pela rede de televisão australiana, o documentário foi lançado diretamente em DVD e depois transcrito no formato de livro. E agora, graças ao sucesso de O Segredo, os conceitos sobre a lei da atração alcançaram muitos milhões de pessoas que buscavam uma vida melhor. Esse livro que você tem em mãos foi feito a partir da transcrição de 5 de nossas gravações originais de mais de 20 anos atrás. Esta é a primeira vez que tais transcrições são lançadas em livro. Elas não foram transcritas palavra por palavra, porque Abraham revisitou cada parte das gravações original e as modificou, a fim de tornar mais fácil sua compreensão pelo leitor que poderia colocá-las em uso imediato. Há um ditado entre professores: diga para eles que você vai dizer para eles. Então diga o que for dizer, depois diga que você acabou de dizer para eles. Por causa disso, você decidir mergulhar de cabeça nesses ensinamentos poderá que muitos dos conceitos e frases se repetem ao longo do trabalho, pois a repetição é a melhor forma de fixarmos algo na mente. Não se pode manter velhos hábitos e padrões limitados no pensamento e conseguir novos resultados. Mas, por meio da repetição simples e prática, você pode ao longo do tempo desenvolver de forma confortável novos padrões para melhorar a sua vida. No mundo da mídia também existe um ditado: as pessoas preferem ser entretidas a ser informadas. Pois bem, a não ser que você costume a se entreter aprendendo novas formas de ver a vida, provavelmente vai encontrar mais informação do que entretenimento nesse livro. Em vez de ser um romance que você aprecia depois de colocá-lo de lado, ele é mais uma espécie de livro-texto sobre os princípios de alcançar e manter prosperidade, a saúde e a felicidade. É um livro para ser lido, estudado, colocado em prática. Fui levado a estas informações a partir do meu desejo de ajudar os outros e se sentir melhor, especialmente na área de realizar ação financeira. Por isso, eu me sinto grato por dinheiro atrai dinheiro. Ser o tipo de livro que se propõe a ir ao encontro de muitas perguntas e conseguir respondê-las. Este livro, Dinheiro Atrai Dinheiro, é o segundo de uma série de 4 livros que estão programados. Há 2 anos nós publicamos A Lei da Atração, ensinamentos básicos de Abraham. O próximo tema será relacionado à lei da atração. O livro final da série será sobre espiritualidade e a lei da atração. Revisitar este material transformador de vidas foi uma experiência maravilhosa para Esther e para mim, pois relembramos mais uma vez os princípios básicos tão simples que foram abordados por Abraham em nossos primeiros encontros. Desde o princípio, Esther e eu tentamos aplicar em nossas vidas o que Abraham ensinava, e nossa experiência de jubilismo crescia esse princípio. Esther e eu continuamos apaixonados em um pelo outro. Embora tenhamos acabado de construir essa nova casa na Califórnia e estejamos em plena construção de uma nova casa no complexo empresarial do Texas, gostamos tanto de estar em
companhia um do outro, que passamos a maior parte do tempo do ano que vem viajando em nosso ônibus de 15 metros de comprimento, de seminário em